Boa noite a todos os irmãos, sejam todos bem-vindos nesse caminhando para o final de janeiro, dia quente, né? Bem, na semana passada nós estávamos para terminar a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós tínhamos feito nas duas últimas semanas os itens objetivo da obra, depois a autoridade da doutrina espírita, controle universal dos ensinos dos espíritos. Na última semana nós trabalhamos as notas históricas, as notícias históricas, e ficou faltando para terminar essa introdução a parte que coloca a cristandade, os precursores, né, da cristandade e do espiritismo, a análise das ideias e das filosofias de Sócrates e Platão, antes que nós passemos à nossa próxima fase. Na semana que vem nós faremos um estudo pelo livro Gênese, de Allan Kardec, sobre Deus, né? Será um estudo de maior profundidade. Acredito que o André vai trabalhar um pouquinho com a gente, né, Fernando? E o irmão João também estará trabalhando um pouco mais esse assunto. E hoje, portanto, nós vamos trabalhar com a parte do Evangelho que diz respeito, ainda na introdução, a Sócrates e Platão como precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Hoje nós não temos o projetor, não chegou a tempo, então eu vou ler aqui algumas passagens e nós vamos passar aos comentários, né? Há uma passagem da introdução que coloca dois pontos bastante importantes do ponto de vista filosófico que associam as ideias de Sócrates e Platão com as ideias iniciais da cristandade e do espiritismo. Uma delas diz o seguinte: são os filósofos gregos falando, né? O homem é a alma encarnada. Vejam bem que isso aí Sócrates e Platão estão falando 500 anos antes do advento da vida de Jesus. O homem é a alma encarnada. Antes da sua encarnação, esta alma existia unida a tipos primordiais das ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Quer dizer, onde poderiam estar essas ideias primordiais do verdadeiro, do bem e do belo, se não na pátria espiritual? Muito provavelmente a referência que eles faziam, né? Separa-se deles, ou seja, a alma separa-se desses princípios, para se encarnar e, recordando após encarnada o seu passado, é mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar ao belo, ao puro, ou seja, a pátria espiritual. Vejam que essas são ideias já de 500 anos antes de Cristo, né? E em seguida há uma outra colocação que eu vou deixar em aberto para o irmão João, para o irmão Fernando comentar em seguida. A preocupação constante do filósofo, tal como compreendiam Sócrates e Platão, é a de tomar o maior cuidado com a alma, menos pelo que respeita a esta vida, que não dura mais do que um instante, do que tendo em vista a eternidade. Então eles já tinham a visão de que o homem é imortal, que a alma é imortal. Tanto que ele diz em seguida: desde que a alma é imortal, não será prudente viver visando a eternidade. Ou seja, se a alma é imortal, não será prudente viver esta vida material atual pensando na eternidade do espírito que vem pela frente, e portanto vivemos embasados nesse momento material o qual estamos passando por ele, no sentido de uma vida maior? Irmão João. Boa noite, irmãos. Se nós observarmos Sócrates e Platão, eles vieram antes de Jesus, mas Jesus que os mandou que viesse a trazer para a gente a noção da vida espiritual. Ele traz para a gente algumas informações onde nós devemos dar preponderância à nossa parte espiritual
compreendendo que a nossa parte material ela é apenas provisória, ou seja, ela é muito rápida, à medida que nós nos espiritualizamos. Então nós entendemos por que nós estamos aqui na Terra e por que nós devemos cuidar mais da parte espiritual. Se nós observarmos bem no resumo da doutrina desses dois, de Sócrates, né, que Platão, no caso, é discípulo dele, observamos que a maioria das palavras que eles falam estão constantes. No Novo Testamento, que depois Jesus vem falando através dos discípulos dele, e alguma parte também consta em alguns livros do Kardec, tipo o livro Céu e Inferno. Então nós observamos tudo isso para falar desses dois filósofos. E sempre a espiritualidade, né, eles têm essa preocupação em trazer para nós pessoas que venham trazer uma visão do mundo espiritual, para que nós vamos espiritualizando no nosso dia a dia. Então, dentro dessa ideia do irmão João, o Divino Mestre Jesus enviando Sócrates e Platão 500 anos antes do advento da sua vinda, é sinal que o Divino Mestre tem um plano muito mais organizado do que se possa imaginar, e que ele já vem trabalhando muito provavelmente não só na civilização ocidental, com Sócrates e Platão, mas em outras civilizações há bem mais tempo, construindo para todos os povos uma vertente de pensamento sobre a vida eterna, né, irmão? Isso mesmo, e Emmanuel nos esclarece no livro A Caminho da Luz que não houve povo algum, nenhuma região, que não tenha recebido os ensinamentos do Mestre através dos seus emissários enviados. Ele cita que na China milenária, Forri, Lao Tse, Confúcio vieram trazer o mesmo ensinamento do caminho pela virtude, da mudança íntima, de termos a nossa conduta condizente com a conduta do bem. Vamos para a região da Índia, quando nós olhamos no hinduísmo, apesar de como, não é só dos hindus, todos nós nos afeiçoamos muito mais a práticas exteriores do que a mudança íntima. Mas lá está presente a espiritualidade, a crença na alma imortal, as divindades que eles trazem, que é Brahma, que seria o Deus Supremo, e Shiva e Vishnu, um da destruição, o outro da conservação, mostrando que tudo está em transformação para o progresso da humanidade. No budismo, a mesma coisa, o mesmo princípio, que é a da melhora íntima, a iluminação que Buda atingiu, que eles chamam de Nirvana. O que é o Nirvana? O Nirvana é a conexão perfeita com o Criador. É isso a mensagem. Mas no budismo não tem um Deus. Não tem um Deus personificação. A personificação de Deus é um equívoco nosso. O Deus antropomórfico, homem, mórfico, forma. Então, o Deus em forma de homem é criação nossa, ou seja, ao invés de sermos nós a imagem e semelhança de Deus, fizemos um Deus a nossa imagem e semelhança. É mais fácil. É mais fácil. E o que eu faço? Ao invés de eu atingir a perfeição, eu imperfeiçoo Deus. Fica mais fácil de eu atingir. Isso é que nós fizemos. Então, se nós vamos buscar em todas. Por quê? Porque a presença de Deus está nas suas criaturas. Não existe criatura onde Deus não esteja nele. Então, quando ele está trazendo para nós estamos falando que assim, nós vimos que o nosso pensamento da parte cristã começou lá com o judaísmo, vai crescendo com o cristianismo, e o espiritismo é um segmento desse. Mas Kardec quer mostrar justamente que nada começa do nada. Tem sempre um iniciante. E Sócrates, não é que ele está comparando Sócrates com Jesus, não é isso, mas mostrar que ele já trazia os princípios do ensinamento do Cristo. Sócrates, à semelhança de Jesus, nada escreveu, nunca se encontrou nada escrito por Sócrates. Sócrates ministrava os seus ensinamentos em praça pública. Sócrates não cobrava pelos ensinamentos
ensinados. E Sócrates tem que entender isso. O Sócrates veio em uma terra que era politeísta, que se adoravam deuses de pedra. E ele ali já vinha trazer uma mensagem, como nós estamos vendo aqui. Aqui o que o Davi leu não foi do livro dos Espíritos, do livro dos Médios, não. São os ensinamentos de Sócrates, da alma imortal, da reencarnação, da desencarnação, da progressão da alma, como nós vamos ver aí. Então, isso é ele mostrando que são o quê? Emissários de Jesus. Então, um Sócrates, um Moisés, um Buda, um Krishna, são emissários do Cristo, que vinham trazendo, preparando para aquilo que vinha trazer na sua pureza. Jesus veio trazer na pureza integral o amor. E como nós já conversamos de outras vezes, não só falando, mas exemplificando. Porque para educar e ensinar só através do exemplo. Esse ponto é muito importante, Fernando, no sentido de que já havia naquela época uma preocupação com essa questão da pureza e da impureza, ou seja, da alma estar mais ou menos maculada pelas impurezas materiais. Veja o que está escrito aqui. Se a alma é imaterial, ou seja, se ela não é material, se ela é espírito, tem de passar após essa vida a um mundo igualmente imaterial, ao mundo espiritual, ao mundo que não seja material e que, portanto, é invisível e imaterial, do mesmo modo que o corpo, decompondo-se, volta à matéria. Então, já é a colocação do princípio de que o espírito habita na matéria, mas no momento do desligamento o espírito retorna ao mundo imaterial e invisível, enquanto o corpo retorna à terra, né? Muito importa, no entanto, distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se alimente, como Deus, de ciência e pensamentos, da alma mais ou menos maculada de impurezas materiais que a impedem de elevar-se para o divino e a retém nos lugares da sua estada na terra. Vou repetir. Ou seja, as impurezas materiais impediriam a alma de elevar-se ao divino, ou seja, de chegar ao plano mais elevado divino, e a reteria nos lugares da sua estada na terra. O que significa isso? Se nós pensarmos, analisando a palavra de Sócrates, ele tem uma frase muito bonita que eu muito admiro, ele fala: conheça-te a ti mesmo. Na medida que nós vamos conhecendo como é que nós devemos proceder em relação ao nosso progresso espiritual, aí nós vamos nos iluminando e dessa forma nos materializando. Santo Agostinho, né, que a gente conhece a história dele, ele resolveu auto-iluminar-se. Como que ele fazia? Ele, à noite, ele repassava tudo que tinha vivido durante o dia, para que no dia seguinte não voltasse a cometer os mesmos deslizes, os mesmos problemas. Mas às vezes são poucas pessoas que querem auto-iluminar-se. Porque muitas vezes, quando se fala em coisas espirituais, nós costumamos terceirizar para que alguém faça para nós. Tudo aquilo que depende de sacrifício nosso para a gente elevar-se espiritualmente, nós deixamos de terceiro. Fulano de tal tem um poder maior que eu, ele vai me abençoar, ele vai me ajudar, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, o nosso próprio esforço, às vezes, é muito pouco para que nós venhamos investir nessa área. Nós deixamos sempre que pessoas façam para a gente. E para você auto-iluminar-se, tem essa necessidade de fazer sempre uma análise criteriosa. Até existe um livro chamado Cirurgia Moral, que é do João Nunes Maia. Se nós procurarmos ler esse livro e meditar sobre as suas páginas, ele vai tecendo aos poucos as lições necessárias para que nós tenhamos essa auto-iluminação e dessa forma reduzir a nossa materialidade em relação ao nosso progresso espiritual. Então nós temos que, para fazer essa transcendência, fazer a nossa reforma íntima, e dentro dessa reforma íntima elevarmos o espírito para que nós possamos alcançar a divindade. Os espíritos nos falam que a
reencarnação, o corpo físico, ele funciona como se fosse uma esponja, no sentido de absorver as nossas imperfeições morais e transmitirmos para o corpo através de uma vivência de aprendizado. Por exemplo, nós conversávamos antes da reunião aqui, eu e o Davi, as dores, os sofrimentos, as dificuldades pelas quais passamos, elas são reflexo de uma imperfeição moral que trazemos. Aquela experiência difícil que estamos passando é uma prova, é um aprendizado para nos melhorarmos. Então, por exemplo, a gente às vezes, na nossa área de atuação, que é a saúde, às vezes, por exemplo, encontramos uma pessoa que já perdeu boa parte da sua saúde pelo alcoolismo. Aí, muitas vezes, depois que está naquela certa melhora, eles falam, se pudesse, ia beber tudo de novo. Não bebe porque não dá conta. Porque não dá conta. Então, ou seja, aquele transtorno, aquela dificuldade, aquela doença é um freio para que aquele espírito não se desvie ainda mais. Então, essas dificuldades, elas são para o aperfeiçoamento de nós quanto espíritos imortais. Porque para nos conectarmos plenamente com Deus, não pode ser um espírito maculado, cheio de imperfeições. Não pode. Quando Jesus nos fala, bem-aventurados, ou seja, felizes, os que têm puro coração, porque verão a Deus. Para ver a Deus, ele tem um olho bom, não um coração, vocês não acham, não? Para enxergar bem, um bom olho, uma boa luneta, um bom telescópio, um bom coração para ver. Só pensar, Deus tem braço, cabeça, perna? Tem? Essa imagem de Deus nós temos que tirar, gente. Essa imagem que nós trazemos, Deus é amor. Como é que é a forma do amor? Quem é que pode escrever a forma do amor aí? Deus é sabedoria. Como é que é a forma da sabedoria? É quadrada, é redonda, é amarela, é verde? Como é que é? Todos os nossos sentidos só atestam a nossa materialidade. Para compreender Deus, tem que ser pelo sentimento. Quem conhece a Deus que nós sabemos, não sabemos como que Ele conhece, sabemos as minúcias, mas quem que falou conosco que Ele e o Pai é um só? Jesus, que via Deus através do amor. Tanto assim, que quando nos fala, amai-vos uns aos outros, e aí ele completa, como eu vos amei. Não como nós achamos. Porque muitas vezes nós colocamos que o nosso desejo de ter o outro perto de nós, porque o outro nos causa algum benefício, é amor. Isso é amor? Porque se ele falar assim, não vou ficar mais, o nosso amor muda de uma hora para outra. Aí aquele amor, aquela idolatria, vou matar aquele danado. Pode ser feliz, mas do meu lado, né? Falar assim, a nossa irmã Terezinha, pode ser feliz do meu lado. Se ela quiser sair do meu lado, a espada corta a cabeça. Isso é amor? Por isso Jesus fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E dentro do que já havia sido dito pelo irmão João aqui, ele citou exatamente o céu e o inferno, e aqui nós repetimos uma análise do Kardec que é trazida exatamente daquela obra na sua segunda parte. E ele coloca o seguinte: Sócrates e Platão, como se vê, como se pode depreender de tudo que foi colocado aqui até agora, compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma
insistem na diversidade de situação que resulta para elas da sua maior ou menor pureza. Em outras palavras, eles tinham perfeita compreensão de que a maior ou menor pureza da alma está dentro da sua capacidade de se desmaterializar, ou seja, de se desligar das coisas que são materiais, mesmo vivendo na matéria, né? O que eles diziam por intuição, o Espiritismo o prova com os inúmeros exemplos de hoje em dia e nos põe sob as vistas, ou seja, que põe debaixo das nossas vistas para que nós vejamos. Ou seja, a ideia fundamental de que nós habitamos a matéria com o objetivo de aperfeiçoar o espírito, ou seja, com o objetivo maior daquela reforma íntima que corresponde a trabalharmos em nós mesmos a caridade, a indulgência, o amor ao próximo, levantando a cortina do eu, do ego, para enxergar todos os irmãos dentro de um projeto de unidade. Unidade essa que é o próprio Deus, porque a divindade é essa unidade, ele é tudo que existe, todos os universos, multiversos, tudo que existe, né? Então eu queria um pouquinho dessa abordagem, o irmão João já falou do céu e o inferno e dessa questão, mas principalmente dessa visão que eles tinham já de que o espírito poderia ser mais ou menos puro, e esse seria o objetivo, trabalhar essa pureza, né? Interessante quando fala em céu e inferno, né? A gente tem uma visão que não é lugar nem circunscrito nem localizado. Quando fala em céu, a gente fica feliz. Fala em inferno, a gente fica apavorado, né? A gente tem aquela visão ainda de que é o pessoal queimando, no óleo, aquelas confusões todinhas. E no livro O Espírito Azul, que eu estava lendo, tem um caso interessantíssimo, porque quando fala em morte, todo mundo fica apavorado. Diz que um prefeito estava saindo da cidade, e já ia sair, e a morte encontrou com ele e falou assim: "Ô, senhor prefeito, eu vou levar 200 pessoas da cidade, elas vão morrer 200 pessoas, quando você voltar vai estar faltando 200 pessoas na sua população." Aí o prefeito foi embora, viajou, quando ele voltou, verificou que tinha 1.200 pessoas que tinham morrido. Aí ele encontrou novamente com a morte, perguntando por quê. Você me falou que ia 200 pessoas e morreram mais 1.000 pessoas, 1.200 pessoas. Aí a morte respondeu para ele: "Não, é o seguinte, 200 pessoas estavam programadas e 1.000 pessoas morreram de medo de morrer." Então a gente tem medo das coisas, então falta esclarecimento. E o Fernando falou em Buda, tem uma passagem também desse livro interessantíssima, que Buda, ele passava por uma aldeia, uma senhora, o filho dela tinha morrido. Ele tinha morrido, uma criança ainda jovem, e ela procurava todo mundo que pudesse ressuscitar a criança. Ele procurava várias pessoas, finalmente ele chegou até Buda, ver se poderia fazer a ressurreição da criança. Nós sabemos que os espíritos superiores têm uma forma muito mais prática e mais simples de resolver as questões que nós consideramos como questões complexas. Aí o Buda disse: "Não, eu vou ressuscitar o seu filho. Mas o que é necessário?" Aí o Buda falou o seguinte: "Só vai trazer para mim um punhado de semente de mostarda." Aí ela achou fácil, mas com uma condição: com as pessoas que vai pegar essa semente de mostarda, não pode ter morrido ninguém da família. Ninguém da família, nem avô, nem pai, ninguém. Aí eu vou preparar então um material que vão aplicar no seu filho, então ele será ressuscitado. Ela rodou a aldeia todinha, rodou a aldeia toda, procurava, um tinha avô que tinha morrido, tio, outro parente, não encontrou nenhum que não tivesse alguém, já tivesse perdido alguém pela morte. Aí voltou e falou com ele. Aí ele pegou e falou assim: "Eu mandei que você fizesse isso, compreender que todos nós estamos sujeitos, né, aqui na Terra, a ter sempre as nossas expiações e as nossas provas." Aí foi quando ela compreendeu que todos nós passamos pelas dores e tem que compreender essas dores pelo lado espiritual. Então ela enterrou a criança. A partir daí passou o seguinte: a doutrina de Buda. O instinto de conservação que nós temos é natural e nós precisamos dele. Mas o grande medo excessivo de desencarnar é muito interessante. Nos ensina os Espíritos de Luz que os espíritos têm muito mais medo de encarnar, porque sabem que terão que passar por uma prova. E geralmente você vai passar por uma prova que você errou e caiu.
Então ficamos nós morrendo de medo de desencarnar e eles morrendo de medo de encarnar. O dever. E vou falar porque toda vez que temos esse, digamos, receio de desencarnar, isso é coisa de espírito inferior e imperfeito. Espíritos superiores, eles não têm medo. Pelo contrário, sair daqui é uma bênção. É o que se fala. É sair, se libertar da escravidão. Então nós, é porque como não sabemos para onde vamos, né? Aí veio o medo. Mas aqueles que são mais evoluídos que nós, não tem essa preocupação. Por quê? Porque não tem morte. Não tem morte. Sócrates, ele foi condenado à morte tomando cicuta, que é um veneno. E amigos deles, mesmo entre aqueles que o iam julgar, juízes, pela correção da sua conduta, abriram a porta da cadeia para que ele fugisse. E aí a gente vê uma coisa que é impressionante. Eu teria corrido com certeza. Eu vou ter que me pegar primeiro, vou ter que me pegar de novo. E ele se recusa a sair, porque implicaria em ele descumprir a lei, e que era necessário cumprir a lei. E a esposa dele fala: eles vão te matar por uma coisa injusta. E ele, na sua consciência, fala assim: você queria que fosse justa? Porque se ele fosse condenado por uma coisa justa, ele estava pagando a pena com justiça. Então ele sabia que era injusto. E na concepção dele só podia ser injusta. Mas você vai morrer. Ele fala: os que me julgam também estão condenados à morte. Vai ficar ruim? Então ele temia a morte? Não temia a morte. Porque ele sabia da vida imortal. E mais do que isso, da sua consciência tranquila. No dia que nós tivermos uma consciência mais ou menos tranquila, nós não teremos medo, não. Não teremos medo. Porque nós fazemos uma experiência parecida todas as noites. Nós largamos o corpo aí e voltamos no dia seguinte. Quem tem medo de dormir? Quer. A menos que tenha muito pesadelo, né? Quando a gente tem muito pesadelo, a gente tem medo. Mas, quando não se tem medo de dormir. Porque vai acordar no outro dia. Permitam-me, eu vou pedir ao nosso irmão Davi a permissão para ler literalmente. Não vou falar inicialmente quem é, depois nós comentamos, para que os irmãos possam... É de um poeta. Fui mineral, morri e me tornei planta. Como planta, morri e depois fui animal. Como animal, morri e depois fui homem. Por que teria eu medo? Acaso fui rebaixado pela morte? Vi 2.000 homens que eu fui, mas nenhum era tão bom quanto eu sou hoje. Morrerei ainda como homem, para elevar-me e estar entre os bem-aventurados anjos. Entretanto, mesmo esse estado de anjo, terei de deixar um dia. Ele fala da progressão, desde que o princípio espiritual se agrega à matéria inorgânica, que é o mineral, passa vegetal, animal, até chegar ao homem, do homem até chegar a anjo, e nem assim a evolução para. Do anjo tem que virar Cristo, e dos Cristos Maiores que a gente não sabe. Parece da doutrina espírita, não parece? Falando aqui das reencarnações, vi 2.000 homens que eu fui, 2.000 encarnações que ele teve. Mas nenhum era tão bom quanto o momento que eu estou, que é o melhor de todos comparado com o passado. Mostrando a evolução. A evolução. É o melhor progresso atingido até o momento. O nome todo é muito grande, eu vou resumir, porque eu também não saberia falar o nome todo. Mas
Al-Rumi, poeta islâmico. Com essa compreensão da vida, das reencarnações, da melhoria. Só que o que nós fazemos? Nós sempre nos afeiçoamos àquilo que é a prática exterior. Já pensou se todos seguissem esse exemplo? Não só os muçulmanos, nós também. Porque senão ele pode falar, o muçulmano pode falar conosco assim: por que vocês não seguiram Jesus? Nós vamos responder o quê? Ficar com a boquinha calada, né? Colocar o rabinho entre as pernas e vão responder o quê? Então nós sempre preferimos o quê? Nos apegar às práticas exteriores. Então a mensagem de Sócrates, a mensagem de Al-Rumi, a mensagem de Buda, de Krishna, de todos esses que vieram em nome do Cristo ensinar o quê? O amor. Voltando aqui, mas tudo isso que foi falado pelo irmão Fernando, pelo irmão João, nos remetem a um ponto que foi colocado por Kardec aqui, que não pode deixar de ser analisado. Olha o que ele nos diz: depara-se-nos aqui outro ponto capital, ou seja, outro ponto de fundamental importância, confirmado hoje pela experiência. 2 pontos. Que ponto é esse? O de que a alma não depurada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que teve na terra. Em outras palavras, a alma que não consegue caminhar tanto, porque toda vez que a gente volta aqui, a gente caminha um bocado. Não fica ninguém igual a quando chegou. Há sempre algum grau de progresso. Mas a alma que progride menos nesse processo, ela acaba ficando agregada ainda a ideias, a tendências de pensamento, a caráter e a paixões que são materiais, que são da terra e que provavelmente ela ainda leva com ela, como orgulho, como a vaidade, como o egoísmo. Porque ter orgulho e vaidade ou egoísmo de quê no mundo espiritual, se todos os espíritos são iguais? Querer ter o que a mais se todos são absolutamente filhos de Deus? Qual a diferença? Então parece, irmão João e irmão Fernando, é essa análise que eu quero de vocês, que se nós não conseguimos nos depurar o suficiente dentro da nossa atual vivência, nós acabamos por levar algumas tendências que não nos ajudam muito do lado de lá, né? Porque acaba que esse lado de lá é muito perfeito para as dúvidas que nós levamos conosco, né? Nosso mentor, né, o pai do Benedito, ele sempre dizia uma coisa interessantíssima, que a morte não é cigana. Morreu, estou no céu, né? Morreu, tudo mudou, não. Nós carregamos conosco os nossos vícios ou as nossas enfermidades espirituais que nos acompanham. Essa é uma das razões que durante as reuniões sempre ele batia com a gente: mude a sua natureza. Aí o camarada de casa cortava as plantas, podava a rosa, não, mude a sua natureza. Não é a natureza de fora, que a natureza é Deus, é a nossa natureza interna. Então a nossa resistência de mudança é muito grande, devido a essa grande resistência que nós temos. Quando nós saímos do corpo físico, nós encontramos uma situação totalmente, ainda não podada, né? Se botou a rosa, ela obedece e novamente retorna mais dela. E nós, às vezes, temos de nos podar as imperfeições e os vícios que nós fazemos dentro de nós. Essa é uma das razões pelas quais, que quando nós saímos do corpo físico, ao chegar no mundo espiritual, nós estamos totalmente ainda meio enrolados, né? Igual aquela história da aranha que o Emmanuel conta no livro Agora é o Tempo, que a senhora ia, retirava a aranha da telha, novamente no dia a aranha está embaraçada na telha. Assim são os mentores espirituais, retira as teias de nós, dentro de pouco tempo, pelos nossos pensamentos, nossas ações, novamente nos emaranhamos na teia. Até quando nós descobrimos que é necessário nós mesmos aprender a retirar essa teia e crescer para uma vida maior. Essa passagem mostra também que nós vamos levar para o mundo espiritual aquilo que trazemos dentro de nós. Então tem uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo e mais ou menos assim: nós vamos fazer uma viagem.
nós vamos viajar para o Alasca. Mas nós estamos numa praia do Nordeste, de água quentinha. E aí nós temos que preparar a nossa bagagem, a nossa mala. Então nós vamos colocar água de coco, sunga, biquíni, protetor solar, óculos escuros. E vamos viajar para o Alasca. E quando chegarmos lá, não era melhor ter feito a nossa mala com botas, meias, gorro, luva, casacos, cobertor térmico, para suportarmos o frio para onde estamos indo? É a mesma coisa. Nós vamos para o mundo espiritual. Vai adiantar alguma coisa o que eu acumulei de dinheiro, de joias, de imóveis, de carros, de bens materiais? Quem conhece que algum desencarnado, ainda que quisesse voltar, que voltou, pegou as suas coisas e levou para o mundo espiritual? Alguém conhece alguém? Um só um está suficiente. Então, a nossa mala de viagem, nós temos que fazer essa mala com aquilo que vamos necessitar no mundo espiritual. E aí são as virtudes. O que os Espíritos nos falam? Aqueles de nós que chegarmos no plano espiritual com a moeda espiritual, que são as virtudes, estaremos no céu. Ou seja, num padrão de vibração superior. Se chegarmos lá sem nada, ou pelo contrário, às vezes até pior, chegarmos cheios de ódio, de rancor, de vingança, procurando o céu? Se nós chegarmos desse jeito, entre aspas, nesse céu, nós vamos perturbar esse céu, vai deixar de ser céu depois que a gente chegar lá. Deixa chegar no céu. É aquela. Então nós falamos assim, ó, gente, vamos fazer um minuto aqui de meditação, todo mundo em silêncio meditando. Entra alguém gritando, xingando, ele vai perturbar. Mesmo a gente querendo manter o silêncio, manter a oração, manter a meditação, nós vamos ter que fazer um grande esforço, porque ele está atrapalhando a harmonia, ele está desarmonizando. Então, para chegarmos neste céu vibracional, não é um céu local, é de vibração, nós temos que estar na vibração do céu, do amor. E para uma comprovação final, já no término das nossas atividades agora, essa primeira hora, vejam o que Kardec coloca ainda sobre Sócrates. Segundo Sócrates, os que viveram na terra se encontram após a morte e se reconhecem. Imagine, Sócrates, 500 anos antes de Jesus, na sua filosofia, dizendo que os que viveram juntos na terra se encontram no outro plano, na pátria espiritual. Mostra o Espiritismo que continuam, e comprova o Espiritismo, que continuam as relações que entre esses irmãos se estabeleceram, de tal maneira que a morte não é nem uma interrupção, nem a cessação da vida, mas uma transformação sem solução de continuidade, ou seja, não há lacuna, não há nenhuma lacuna impreenchida entre a vida na terra e a vida no mundo espiritual. A vida é sempre a mesma, é uma continuidade. Não há solução de continuidade, não há lacuna entre as duas, a não ser apenas o desprendimento do corpo material. Mas para o espírito não há lacuna entre as duas coisas. De tal modo que ele faz a seguinte revelação: houvessem Sócrates e Platão conhecidos ensinos que o Cristo divino difundiu 500 anos mais tarde, e os que agora o Espiritismo espalha, e não teriam falado de outro modo, ou seja, seria exatamente com aquelas mesmas palavras de Sócrates e de Platão que teria sido dito nos dias de hoje aquela situação de realidade. O comentário final do irmão João, do irmão Fernando, esses 3 minutinhos. Às vezes até você vem à Terra ajudar alguém da família que ficou aí, né? No livro do Humberto de Campos, Contos e Apólogos, tem um relato interessante. Um senhor, ele quando casado, ele e a esposa não se combinavam muito bem.
Ele era espírita, esposo de outra religião. Ele desencarnou, foi para o mundo espiritual, fazia alguns trabalhos na Terra, foi bem recebido lá. E ele se sentiu muito bem, queria então a tarefa. Qual seria a minha tarefa? Queria uma tarefa para ele exercer aqui na Terra, trabalhar, né? Queria trabalhar. Aí os mentores falaram, não, a sua primeira tarefa vai ser o seguinte, você vai para a Terra ser o anjo guardião da sua esposa. Você imagina bem, vai ser o anjo guardião dela, para que ele se reconciliasse com ela. Então, às vezes, né, que a pessoa já estava livre, né, da esposa, que já tinha desencarnado e ficar tranquilo, não. Então, a sua primeira tarefa vai ser voltar à Terra e ser anjo guardião dela. Então, ele teve que voltar e ser anjo guardião da esposa, até que ela se equilibrasse para chegar no mundo espiritual, para se encontrarem como amigos, como irmãos. É só para lembrar mais uma vez que Jesus está na condução da evolução planetária. Então todos esses que vieram trazendo orientações do Cristo. Nós somos os retardatários dos retardatários. Se for olhar hoje no plano espiritual, porque lembrar que sempre a mudança é lá primeiro, depois para cá. O umbral, né, que a gente tem morre mesmo de umbral, os umbrais estão vazios. Sabe por quê? Nós viemos de lá para cá. Então, para não voltar para lá, nós precisamos melhorar. Então vamos trabalhar, meus irmãos. Então que o Pai Eterno, que faz a paz sobre todos nós, faça a paz sobre toda a humanidade, encarnada e desencarnada, e que abençoe o nosso trabalho na Seara Divina. Fernandinho, como diz André Luiz, e a vida continua. Bem lembrado.